Olá, eu sou o professor Francisco Medeiros e vou resolver agora para você uma questão do IME, o Instituto Militar de Engenharia. Essa questão envolve trabalho, força, vetores, energia cinética, quantidade de movimento e até força-peso. A questão diz o seguinte, um carro esporte pesando 5 kN e deslocando-se a 108 km por hora, choca-se com um furgão pesando 15 kN e com velocidade de 36 km por hora nas condições da figura. Os dois veículos, cujos motores deixam de funcionar no instante do choque, ficam presos um ao outro e deslocam-se após a colisão 15 metros até parar. Determine o módulo e direção da força constante que travou os veículos. Então, vamos pensar o seguinte, espero que você dê uma pausa agora, você faça a questão e aí eu começo a fazer também para que a gente possa comparar o resultado de cada um. Primeira coisa que eu queria dizer para você é o seguinte, força, peso é igual a massa vezes gravidade. Se a gente pensa no carro, aqui eu tenho um carro, e o carro, quando eu quero achar a massa dele, eu vou dizer que a massa do carro é igual à sua força-peso sobre a sua gravidade. Portanto, quem seria a massa do carro? Ele pesa 5 kN. Nunca se esqueça de que 1 kg é igual a 1000. Então, se ele fala em 5 kN, ele está dizendo que a força-peso é 5.000 newtons. E a letra G, que é o denominador, é a gravidade, aproximadamente 10. Se você dividir 5.000 por 10, a massa do carro, M1, acaba sendo igual a 500 kg. Outra coisa, a velocidade do carro é 108 km por hora. É muito importante que você nunca se esqueça de que 1 km é a mesma coisa que 1000 metros e que 1 hora corresponde a 3.600 segundos. Se você tirar 3 casas decimais e 3 casas decimais, de numerador e denominador, você vai ter 1 sobre 3,6 em metros por segundo. O 3,6 está no denominador, então a velocidade desse carro é de 108 km por hora. E para converter para metros por segundo, eu divido por 3,6. E assim a gente vai acabar encontrando 30 metros por segundo. Se eu já tenho massa e eu já tenho velocidade, a quantidade de movimento desse carro é a massa do carro vezes a sua própria velocidade. Então, a quantidade de movimento do carro é a massa, que vale 500 kg, vezes a velocidade, que é igual a 30 metros por segundo. A quantidade de movimento do carro é 500 vezes 30, que é igual a 15.000. Ou, se você preferir, você pode chamar de 15 kg, tanto faz. Sem se esquecer do seguinte, se a massa está em quilogramas e a velocidade em metros por segundo, a unidade de medida é quilograma vezes metros por segundo. Isso enquanto eu estiver pensando apenas no carro. Ainda falta pensar no furgão. Existe um furgão que vai encontrar o carro na esquina, que é como se fosse uma esquina, porque são duas retas perpendiculares. E eu volto a dizer para você que peso é massa vezes gravidade. Então, eu posso dizer, portanto, que a massa do furgão é o seu peso sobre a gravidade. Se eu substituir, a massa do furgão é o peso que está valendo agora 15 kN, ou seja, 15.000 newtons. A gravidade é aproximadamente 10, a massa do furgão
é igual a 1.500 kg. E a velocidade, professor? A velocidade de 36 km por hora. E se eu tenho a velocidade em km por hora, para converter para metros por segundo, os 36 km por hora, eu irei dividir por 3,6. E aí eu vou encontrar 10 metros por segundo. O que fazer agora do furgão? Eu vou dizer que a quantidade de movimento é a sua massa vezes a sua velocidade antes que aconteça a colisão. Então, a quantidade de movimento do veículo, que nesse caso agora é o furgão, a massa do furgão é de 1.500 kg, vezes velocidade que vale 10, a quantidade de movimento ficou 1.500 vezes 10, que é igual a 15.000, ou a gente pode chamar de 15 quilos. Qual a unidade de medida? Quilograma vezes metros por segundo. Aí você vai dizer assim, professor, deu 15 quilos para os dois. Justamente. E aí, se a quantidade de movimento deu igual, se eu tenho quantidade de movimento igual, eu devo admitir que o carro ele estava se deslocando para cá, ele pretenderia aplicar uma quantidade de movimento Q1 para leste, e eu já sei o valor da quantidade de movimento Q1, e o furgão ele estava indo para norte com uma quantidade de movimento Q2, e esse ângulo aqui era de 90 graus, estava na figura. Se vetor resultante ao quadrado é igual ao vetor A ao quadrado mais o vetor B ao quadrado mais 2 vezes o vetor A vezes o vetor B vezes cosseno de θ, na minha circunstância, eu terei quantidade de movimento Q1, quantidade de movimento Q2, aqui eu teria, no meu paralelograma, uma quantidade de movimento resultante que eu vou chamar de quantidade de movimento QR. E aí, eu vou provar o óbvio para você, que a quantidade de movimento resultante é a quantidade de movimento Q1 mais a quantidade de movimento Q2, ambos ao quadrado, mais 2 vezes a quantidade de movimento Q1 vezes a quantidade de movimento Q2, vezes cosseno do ângulo entre os vetores, que era o ângulo, é igual a 90 graus. Quando eu substituir a quantidade de movimento resultante ao quadrado, é o Q1 ao quadrado, que é igual a 15 quilos, que eu irei elevar ao quadrado, mais a quantidade de movimento Q2, que é 15 kg, que eu preciso elevar ao quadrado, mais 2 vezes Q1, que é igual a 15 quilos, vezes Q2, que é igual a 15 quilos, vezes cosseno de 90 graus, que nós sabemos que é igual a 0. O que me leva a concluir que 2 vezes 15 vezes 0 vai dar 0. Logo, a gente caiu em teorema de Pitágoras. E aí a quantidade de movimento resultante ao quadrado, ficou 15 quilos ao quadrado mais 15 quilos ao quadrado é 2 vezes 15 quilos elevados ao quadrado. Logo, eu posso concluir que a quantidade de movimento resultante é a raiz quadrada de quem? De 2 vezes 15 quilos elevados ao quadrado. Ora, quem está ao quadrado a gente pode retirar. Ficou 15 quilos e o 2 não está elevado ao quadrado, ele vai sair como raiz de 2. Eu posso até escrever para você, já que eu falei que quilo vale 1.000, a quantidade de movimento resultante foi igual a 15.000 vezes raiz quadrada de 2, unidade de medida, quilograma vezes metros por segundo. Então, o carro e o furgão, eles vão andar juntos. Então, a quantidade de movimento resultante é a massa do conjunto carro mais o furgão
vezes a velocidade linha que eles passam a andar juntos. A quantidade de movimento, nós já sabemos que é igual a 15.000 vezes raiz quadrada de 2, que é igual a massa. Massa de quem? Carro, 500 kg, mais furgão, 1.500. Isso vai dar 2.000 kg. E assim nós vamos achar a velocidade linha com que os carros passam a andar juntos. Logo, eu posso cortar 3 zeros aqui, 3 zeros ali, e eu digo para você que 15 vezes raiz quadrada de 2 sobre 2 é a velocidade linha do conjunto carro mais o furgão. E aí o que eu poderia dizer para você? Se por um lado trabalho é força vezes o deslocamento, ou uma força capaz de causar movimento ou tirar movimento, que é o caso dessa questão, o trabalho também é a mesma coisa que variação de energia cinética. O que acontece se eu igualar essas duas equações? Eu vou dizer para você que força vezes deslocamento é a mesma coisa que variação de energia cinética. Ou seja, força vezes deslocamento é igual a energia cinética final menos energia cinética inicial. A partir de então, nós teremos força vezes deslocamento, energia cinética final é a massa, vezes velocidade final ao quadrado sobre 2, menos massa, vezes velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Afinal de contas, mv ao quadrado sobre 2 é a fórmula da energia cinética, e eu já deixei vídeos para você sobre esse assunto. Só que é o seguinte, velocidade final vale zero, porque o conjunto vai parar depois de percorrer 15 metros. Então, 0 vezes m sobre 2 vai dar 0. Quem é a força? Eu ainda preciso encontrar. D seria o deslocamento, que é de 15 metros até parar. Esse elemento inteiro deu 0, porque a velocidade final é 0. Quem seria m? M é 500 kg do carro, mais 1.500 kg do furgão. Isso acaba sendo 2.000. Claro que eu não posso esquecer do denominador 2. VI ao quadrado, que é a velocidade ao quadrado, é 15 raiz de 2 sobre 2. Então eu vou ter que escrever 15 raiz quadrada de 2 dividido por 2, isso elevado ao quadrado. E aí o que aconteceu comigo? F vezes 15 é a mesma coisa de 15 vezes F. O meu zero perdeu o seu valor, mas o sinal de negativo é bastante importante. 2.000 dividido por 2 é igual a 1.000, vezes 15 ao quadrado é a mesma coisa que 15 vezes 15. Raiz do cara ao quadrado é o próprio cara, então raiz de 2 ao quadrado é igual a 2. Ainda ficou aqui embaixo, ó, 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2. E aí o que vai acontecer comigo? A minha força agora terá algumas mudanças, porque eu vou cortar esse 15 em uma extremidade com 15 na outra, eu vou cortar o 2 desse numerador com o 2 do denominador, o F ficou sozinho, e eu encontrei o seguinte, menos 1.000 vezes 15 é igual a menos 15.000. Não sei se você percebeu que eu esqueci alguém no denominador, que é o 2. E aí, se a gente dividir menos 15.000 sobre 2, a gente vai acabar encontrando menos 7.500 newtons. Sabe qual é um detalhe? Ele não pediu simplesmente a força, não. Além de ele ter pedido em módulo, porque ele quer em módulo, ele também quer a direção, né? E aí o que vai acontecer? Que direção é essa? Primeiro que se a gente fala em módulo, o módulo da força será o módulo de menos 7.500. E o módulo de um número negativo o torna positivo. Então, em módulo, nós teremos 7.500 newtons. E aí o que acontece? Eu tinha uma quantidade de movimento Q1 que foi apontando para leste,
eu tinha uma quantidade de movimento Q2 que ia apontando para norte, só que como eles eram ortogonais, os ângulos eram exatamente iguais. Eu mostrei para você que eu estou falando de um triângulo retângulo isósceles. Eu tenho 45 graus aqui e 45 graus ali. Os carros começaram a andar juntos nesse trecho aqui e acabaram as suas trajetórias após percorrerem 15 metros de distância. Se os carros se locomoviam para frente e eles pararam, é porque a força atuava em sentido contrário. Professor, que direção é essa? Essa direção é a 45 graus da projeção, já que o triângulo retângulo era isósceles. Então está aí respondida a questão do IME. Eu espero ter ajudado e eu espero que você não abandone o seu foco até chegar nos objetivos que você planejou para você. Tudo bem? Espero que eu tenha colaborado com seus estudos. Curta e compartilhe, se inscreva no canal que vem mais vídeos para você, tudo bem? Um forte abraço e tchau, tchau. Sucesso!